entrevista hoje não será uma entrevista, vai ser uma conversa. Isso porque na próxima quinta-feira, dia 28 de novembro, eu e a escritora Penélope Martins estaremos lançando um livro juntos, Vida Instantânea. Será na Livraria da Vila, na rua Fradique Coutinho, 915, no bairro de Vila Madalena, São Paulo, a partir das 19 horas. E antes da gente começar a conversa, eu só vou ler um pedaço da quarta capa do livro para o pessoal entender que livro é esse. 6 adolescentes vencem um reality show e formam a banda Suite, que vira um fenômeno musical da noite para o dia. Mas a inesperada saída de uma das integrantes vem cercada de grande mistério. Por que Bárbara desistiu de seu grande sonho na carreira artística? O cancelamento do grupo nas redes sociais muda a vida de todos eles, especialmente de Theo, e atrapalha até uma promissora história de amor. Penélope, bom dia! Bom dia, querido! Que alegria! A gente vai finalmente lançar o nosso livro depois de 2 anos trabalhando nele, né? E depois de 3 anos, a gente pode dizer que a semente começou. Porque eu estava olhando aqui, a nossa primeira live, né, da pandemia foi no final de 2020. Nossa, eu jurava que assim, 2 anos eu falava assim, não, já estou fazendo uma conta a mais. Então começou bem antes. Durante a pandemia, né, eu estreiei o programa Tô Lendo aqui no canal do Olá Curiosos, e no programa Verdade. número 7, a entrevistada foi a Penélope. E até então, eu tinha conversado com a Penélope uma única vez. Ela lançou um livro pela Panda, As Aventuras de Pinóquio, e ela foi até a editora. Eu conheci rapidamente a Penélope, e naquele dia, na live, finalmente eu te conheci melhor, a gente conversou bastante. Fizemos Muito, outras lives durante a pandemia, né? A gente verdade. adorava conversar. E aí, Penélope, o que aconteceu? E aí que aconteceu que a gente combinou de tentar fazer uma história a 4 mãos. E é sempre um desafio muito grande. Algumas pessoas até falam que eu sou a rainha de escrever em parceria. E porque realmente tenho muitos livros em parceria. E isso tudo, assim, já tinha começado antes da minha vida, antes da pandemia, mas eu acho que foi um jeito de me manter saudável, assim, na pandemia. Traçar muitos projetos com pessoas e me sentir próxima dessas pessoas. E que, no nosso caso, funcionou duplamente, porque a gente costura várias histórias que acontecem ao mesmo tempo, e embora às vezes em tempos diferentes, no passado e no presente, né? Então, acho que a gente já tinha ali um predestinado de juntar pessoas numa narrativa. A gente eu tenho acompanhado seu trabalho já faz tempo, né, Marcelo? E não só nos livros, mas também aqui como comunicador que você é. É muito interessante também essa aproximação para mim com um jornalista, porque a minha base de formação acadêmica é outra, é completamente diferente. Eu pensar a forma estruturada que um jornalista pensa me interessa muito. Então, começamos esse livro, que você trouxe a ideia, me lembro muito bem, vamos fazer um livro de uma banda de adolescentes, o pessoal faz sucesso, de repente a vida deles vira de ponta cabeça e tal. Mas, na hora que eu peguei o primeiro capítulo, eu falei, não, acho que tem que correr uma história a mais aí, que é a história do Theo com a Bárbara. Então, a gente acabou... eu acho que a gente acabou escrevendo um livro que é muito híbrido, né? Ele pode ser lido tanto pelo romance, quanto pela tensão ali de um drama que acontece, né, na vida pública desses adolescentes, né, que fazem sucesso repentino e estrondoso, e aí depois se recolhem para o anonimato novamente.
Que é o que acontece na vida de muitos, né? Agora, tem mais novidade desse livro, porque a cabeça do Marcelo Duarte é um negócio de uma usina de criação de problemas, inclusive. E aí você pode contar o que você foi criando. Mas, ó, eu sei o que você quer que eu conte, mas vou deixar isso mais para o final. Vamos deixar um suspense no ar. Falando em Assim, suspense, né? é, já que você falou, né, você já tinha escrito livros com outros autores. Você escreveu com Caio Ritter, você escreveu com o Tiago Sim, Melo de Andrade, com o Marco sim. Aurélio. Eu não vou perguntar com qual deles você gostou mais de escrever, para não deixar eles sem graça, não deixar eles chateados. Né? Vou pular essa pergunta. Mas Até porque são pessoas completamente diferentes. Você imagina que eu escrevi com o Marco Aurélio, que para mim é um escritor referência e um pesquisador assim, ao concurso. Né? O Marco Aurélio, a gente conversa com ele e fica perdido na quantidade de informações que ele tem de pesquisa, e nós escrevemos juntos um livro que vai muito profundamente na pesquisa dele, porque o livro é sobre Lampião, etc. O Caio Ritter é um professor de literatura. Imagina só a minha responsabilidade. Eu fiquei lá, assim, né, tentando devolver ao máximo o que ele me entregava. E o Tiago eu acho que é o mais maluco perto do que eu sou, e Gabriela Romeu também, com quem eu escrevo muitas coisas também. Os dois são mais são doidos, no melhor sentido da palavra. Agora, escrever com você teve uma surpresa muito grata, assim, para mim. qual? Né? Qual que você não me Já contou? vou te falar. Primeiro que você pode não se lembrar, mas você me entregou uma Bíblia sobre o assunto, uma pesquisa muito bem construída. Aquilo já me deu um frio na barriga, porque era um envelope com um monte de coisas. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir lidar com essa pessoa? Porque na minha cabeça as coisas também, embora eu seja uma pessoa super organizada na minha vida, nos meus projetos, quando eu estou escrevendo, as coisas funcionam muito à beira de um caos, porque eu escrevo muito dentro da minha cabeça para depois ir para o papel. Eu fico assim, às vezes, um tempão com a história na minha cabeça. E aí, quando você vai dar conta de um parceiro, você não pode deixar a pessoa angustiada, principalmente quando a pessoa entrega um envelope cheio de informações e fala, olha, está aqui, eu pesquisei, né? E é esse lugar que você me traz, né? De uma pessoa que me dá a segurança de que a gente não vai escrever uma bobagem, de que as informações vão ser checadas realmente. Aliás, para nossa felicidade, eu acho que depois a gente leu um textos um do outro, né? Depois do projeto juntos, e isso é muito gratificante, né? Você ter gente que você confia. E você é aquele parceiro que a gente pode confiar amplamente, porque ele vai olhar tudo, as notas de rodapé. O Marcelo Duarte confere. E foi muito bacana, né, Penélope? Porque no começo, quando a gente falou do projeto, eu te apresentei esse material, a ideia, e você topou. No Sim, começo, eu estava com uma ideia muito maluca que não ia dar certo, e ainda bem que você surgiu, porque eu estava pensando, né, que a história ia ter 6 narradores diferentes. E eu cada lembro disso. capítulo, um dos garotos ia contar a história. E eu achava que uma hora eu ia me perder nisso. Eu E aí, acho que sim. quando você pegou, você falou: não, 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 é um só. Né? E a gente começou a conversar, porque tudo começa, a gente, com uma boa conversa. Né? Para onde a gente vai? Né? O que vai Uhum. acontecer nessa história? Eu lembro de uma reunião nossa que a gente falou: bom, mas esse mistério, né, tem um suspense na história, é uma história de amor com um grande suspense. Um suspense muito denso, por sinal, né? É, Porque é um drama pesado, vamos dizer assim, que uma das personagens sofre, né? E definir os caminhos para essa narrativa teve que ser cuidado, né, por nós, né? Porque a gente podia derrapar, a gente e o podia tempo derrapar. todo
né? O tempo todo mandar uma mensagem para o outro, reunião. Olha, eu estou escrevendo e não está dando certo, deu um nó aqui. O que a gente faz? A gente discutia, e aí, hora um, hora outro, era a vez de escrever para que a história andasse, né? Sim, Então tinha essa troca, e tinha muitas voltas também, né, Penélope? A gente estava tinha. andando e falou, não, peraí, quero mudar um negócio no capítulo 2, vamos voltar. E a gente voltava, aí eu lia e falava assim, não, mas se você mudou esse no 2, agora a gente tem que mudar no 4, senão não vai ter lógica. E vamos É, mudando, e vamos eu acho mudando. que foi um trabalho em equipe de duas pessoas muito produtivo nesse sentido, porque eu vejo que eu tenho como característica pensar o conjunto, assim. Eu vou pensando em conjunto, tanto é que eu vou escrevendo, a escrita vai evoluindo e eu consigo ver o todo na minha cabeça, né? E você tem como característica, ao meu ver, né, uma pessoa que consegue estruturar as partes. Então, assim, então eu acho que a gente fazia muito esse movimento, né? Eu olhava para o todo e você estruturava as partes. Eu olhava para o todo e você estruturava as partes. E o que é legal no caso do Vida Instantânea, e é bom falar para quem está nos assistindo, é que a gente realmente juntou tempos muito distintos, né? A banda se forma, eles são convocados depois de um concurso, tem toda uma estratégia de marketing, né? Uma estratégia de mercado para lançar esses adolescentes. Então, a gente tem uma história do tempo da banda fazendo sucesso, lotando estádio, desses jovens que não são conhecidos assim, aquelas pessoas que têm 500 seguidores no Instagram, né? Hoje é um termômetro isso, na rede social. E, de repente, são pessoas que lotam estádios de futebol com... E esse livro não tem nada a ver com futebol, viu, gente? Não, nada. Eles lotam estádios, mas é por causa da música. E então tem essa história acontecendo que o protagonista vai narrando. Tem uma história de amor que é impedida, porque eles assinam um contrato que não podem se relacionar entre eles, e tem uma história de futuro. O que aconteceu depois? Então, essas três histórias, o tempo todo, elas eram contadas pela voz de narração do protagonista, que é o Theo, que, aliás, eu acho que é muito sensível à escolha, porque uma história de amor contada por uma protagonista mulher é muito comum. E a gente elege o Theo para contar essa história, e o Theo eu acredito que ele vai surpreender muito pela construção de masculinidade que ele faz, sabe? Porque ele constrói um homem, né, que ele está se tornando, que é muito interessante, que tem uma cabeça muito interessante, que tem uma percepção sensível, que é muito atento ao diálogo, muito atento aos detalhes, né, das relações. Então é isso, assim, para mim foi muito prazeroso o processo como um todo, mas eu tinha na minha cabeça isso sempre, o todo, né? Mas estava ali na minha cabeça. E, por sorte, eu tinha um parceiro que ia pensando a parte, falando assim, não, peraí, então vamos consertar aqui, vamos arrumar aqui. E o livro foi ficando surpreendente, inclusive para nós, né? Eu acho que quando a gente chegou no resultado final, no texto final, é um livro de ficar de pé, gente. É um livro que tem muito 220 páginas. Então, quando a gente chegou no final do texto, né, para entregar para a editora, que é a Tati, nossa querida, e eu acho que a gente estava com um sentimento assim de muita satisfação, porque foi realmente muito cuidado, né? O processo como um todo foi muito cuidado. Então agora eu vou contar aquela surpresa que a Penélope queria que eu já Isso. tivesse contado. Foi o seguinte, a gente estava escrevendo a história de uma banda, obviamente, e tínhamos que falar de música, né? Isso, óbvio. Então, às vezes eu estava escrevendo e a gente falava de uma música, por exemplo, da banda Sweet.
É importante dizer que a banda Sweet, ela virou um fenômeno num gênero que nós criamos, que é o candy pop, que é um gênero musical que nós inventamos porque são músicas açucaradas, né? Por isso que era o candy pop, e sempre tinha que fazer uma referência a algum tipo de doce. Então, a primeira música que eles fizeram é Romeu e Julieta, por exemplo. Foi o primeiro sucesso da banda Sweet. Então, na hora de escrever, eu colocava assim, a Penélope, a música vai ser Romeu e Julieta. Como você é compositora, e a Penélope ela é escritora, poeta, compositora, narradora, apresentadora, advogada, tudo isso. Falei, você podia criar um refrãozinho para a gente colocar aqui, né? Só fazer uma brincadeira. Calma, eu chego lá. E aí a gente foi fazendo isso. Eu inventava o nome de uma música lá, Ondas de Marshmallow, e punha o recadinho, né? Que a gente ficava escrevendo pelo Google Drive, né? Tinha o arquivo, era comum, a gente, hora um, hora outro, a gente dizia, agora eu estou escrevendo, agora é você. Assim, Penélope, a música vai chamar Ondas de Marshmallow. Você põe um pedacinho, né? Os dois versos. E aí nós fizemos 8 músicas que a Penélope escreveu um refrãozinho. E aí, um belo dia... E estava muito legal já. Já estava pronto o livro, já estava pronto. Né? Acabamos, 8 músicas, um refrãozinho e tal. E aí um dia eu ligo para a Penélope. E aí, Penélope? Pois é, então, eu tenho aquele arquivo na minha... aliás, estava finalizado. Né? Então, lá no arquivo como iam morto. entrar as ilustrações, a gente já imaginava, entravam as ilustrações e essas músicas, essas estrofes, elas entram ali como as ilustrações, elas conversam ali com o texto em prosa. E aí, Marcelo, me telefona e fala, sabe, eu tive uma ideia. Não, ele é aquela voz da pessoa que fala, o gato subiu no telhado. Tive uma ideia aqui, porque as estrofes que você fez estão tão boas. Então, é uma estratégia. Quando você quiser alguma coisa de alguém, você já começa assim, nossa, tá tão bom. Nossa, é uma pena que isso não seja música, né? Assim, como um todo, né? Você imagina, dá vontade de ler a letra toda. Aí eu falei, mas vou fazer 8 letras? Mas se você fizer as letras, eu tenho um amigo que é produtor musical, e aí a gente podia ver com ele pode gravar. Então, era aquela voz, falando em candy pop, né? Açucarada, dando ali as pistas do que poderia ser. E como eu tenho um problema para não aceitar desafios, em 2 dias eu praticamente compus as 8 letras. E aí vale aqui uma explicação. As letras não eram a Penélope falando, né? Porque quando você fala porque eu sou compositora, Marcelo, eu tenho poucas músicas que eu compus, né? A letra, no caso. Poucas, sei lá, umas 10 talvez. E algumas eu ajudei na melodia, mas foram letras que eu concebi a partir de poemas, enfim, né? E no livro, a situação era completamente diferente, porque eu tinha criado estrofes, por exemplo, uma música que o Theo escreveu, com a personalidade do Theo. Aí depois era uma música que a Bárbara escreveu, com a personalidade da Bárbara. Então eu tive que ir revisitando o texto para sentir as frases que eles tinham usado, como eles se colocavam para compor as canções dentro da ânima de cada personagem. Foi difícil, mas eu acho que eu consegui um resultado positivo, vamos dizer assim, e aí a gente junta para uma terceira pessoa, que o Marcelo acho que pode contar quem é. Não, primeiro, assim, gente, ficou um trabalho fabuloso em 2 dias, né? Foi um desafio. E é muito legal porque tinha um desafio extra, né, Penélope? Porque eu fazia umas brincadeiras no texto de vez em quando, falava assim, por que você colocou esse nome na música? Porque praça rima com não sei o quê. Tive que mexer num monte de coisa. Não é que ela tinha liberdade, já tinha umas coisas presas no texto. Tinha. E ela se saiu super bem.
E aí, quem acompanha o Olá Curiosos conhece bem o trabalho do Rodrigo de Giorgio e da Rebeca de Giorgio. Os dois moram agora em Portugal. O Rodrigo é um grande produtor musical. A Beck tem uma voz que a gente achou que combinava muito com a Bárbara do nosso livro, né? Eu apresentei para a Penélope e falou: não, combina. E aí nós mandamos o material para o Rodrigo, que fez todas as músicas. É tudo feito especialmente para o livro. Que tem muito Exatamente. livro que acaba virando série, e a gente está torcendo para o nosso virar também. Né? Pode ser Tomara! longa-metragem, um seriado. Tem muitos que são livros que falam de bandas, mas que não tem a música composta para o livro. Tem depois que vira série. O nosso não. As músicas já foram produzidas para o livro. Então, quem estiver com o livro vai poder, cada vez que uma música é citada, entrar lá no QR Code e ouvir a música. Estou lendo o livro e ouvindo a música, isso é o máximo. E o Rodrigo também adorou a ideia, eles O gravaram Rodrigo umas se canções. divertiu, ele enlouqueceu com a gente, mas ele se divertiu muito, eu acho que ele se divertiu muito, né? E aí a gente também tem a presença no projeto do Gustavo Piqueira, que vai fazer o seguinte, né? Ele vai de fato realizar aquilo que a gente estava já imaginando como que seria, né? Porque você fala assim, estou lendo o livro, vou lá, vou buscar o QR Code. Não, Gustavo Piqueira cria uma dinâmica para o livro que está... Aí o trabalho dele, sim, espetacular, né? Eu posso elogiar porque é o trabalho dele, é espetacular o trabalho dele, né? Ele junta, assim, as coisas se comunicam com uma fluidez e no meio da dupla, ali, pá, você está lendo o livro, no projeto tem um QR Code e orgânico, assim, a leitura ficou orgânica com o QR Code, não tem uma parada, né? Então, assim, a pessoa pode realmente continuar lendo, ouvindo a canção, ou parar para ouvir a canção, sem se perder da intensidade da narrativa. E Marcelo, assim, esse livro, para a gente escrever, eu acho que teve um lance assim, muito importante, de muita liberdade, porque nós ganhamos um edital de política pública, que foi o PROAC, do governo de São Paulo, e isso eu acho que nos deu muita liberdade de construção, porque o livro já estava premiado, vamos dizer assim, então a gente tinha muita liberdade de concepção do texto, tanto é que a gente colocou no texto todos os temas e a densidade que a gente quis, né? Sem aquela preocupação, será que vai, será que não? A gente foi entrando nos temas com muita densidade, tem muitos personagens interessantíssimos que renderiam outras histórias, mas não dá para contar todas as histórias num único romance. Eu estive com uma amiga escritora que eu gosto muito nesse final de semana, que é a Lília Guerra. Ela está lançando um livro pela editora Todavia, que se chama O Céu dos Bastardos. Eu recomendo que acompanhem essa escritora. E ela me disse uma coisa que se aplica muito ao que eu faço. Ela falou para mim assim, a minha literatura é que nem ônibus. Enquanto couber gente, ou seja, enquanto couber personagem, esses personagens vão entrando e vão ocupando seus lugares. E a gente fez essa dinâmica com a vida instantânea. Tem muitos personagens que passam pela história, que a gente até queria saber mais deles, como é na vida real. A vida real não é isolada, você não conta uma história isolada, né? A história não é embalada a vácuo, né? Então, assim, a gente tem uma história que é muito dinâmica, que muitas vidas aparecem e desaparecem, é claro, com uma condução narrativa do Theo, que a gente elegeu para ser portador da nossa voz na história, mas mesmo sobre o Theo a gente gostaria de saber mais,
Uhum. né? Mesmo porque é isso, é essa dinâmica das relações. Olha, agora eu estou te contando isso, aí eu pulo para um outro assunto, aí eu volto para o assunto principal, e, e acredito que a gente fez isso assim com muita liberdade também, porque o livro já nascia contemplado, né? Contemplado por um edital, a gente estava com muita tranquilidade de pensamento para falar assim, não, vamos fazer com esse livro o que a gente quer, porque a Uhum. gente já tem ao nosso lado aí o resultado do PROAC, tanto é que a gente teve a companhia do Gustavo Piqueira, que é, né, nem precisa apresentar, conseguimos trazer o Rodrigo para o projeto, fora que a Panda, né, gente, cuidou do livro, o pessoal, a equipe toda do editorial cuidou muito bem do livro, para que a gente acertasse os detalhes finais, né, Marcelo, com Sim. muita segurança, né? Deixa eu contar também o nome dos outros personagens, porque a gente está falando do Theo e da Bárbara. São 6 integrantes na banda. Tem o Tom, tem a Clara, tem o Henrique e tem a Julieta também. E era engraçado, né, Penela? Porque de vez em quando a gente resolvia mudar o nome dos É porque a personagens. Julieta era Violeta, você lembra disso? Era Violeta no Não era? começo. Era Violeta. Aí, sei lá por qual motivo, que eu comecei a escrever Julieta. Aí o Muito bem, Marcelo, mas, eu acho que você mudou o nome da personagem, né? Aí fica, mas Julieta fica melhor, né? a gente foi E, mudando. enfim, e acho que tem uma coisa bem legal de escrever livro também, é que as personagens parece que vão se dizendo, né? A gente começa com elas assim, tímidas ali, você não sabe muito bem quem é quem, aí a história vai crescendo, aí as personagens elas vão dizendo das suas vontades, né? Eu acho que o Vida Instantânea tem isso, tem muita força ali, né, das vozes que vão surgindo, tem muitos diálogos que são impactantes, que são de briga, que são de, como não, né, cheio de hormônio, é um livro cheio de hormônio, né, Sim, que diga o primeiro e o último capítulos, né? Que não fala. verdade, a O gente não primeiro e pode os últimos contar, capítulos estão muito, muito hormônio. muito hormônio, mas o primeiro capítulo, não é por nada não, gente, mas o primeiro capítulo, quem lê o primeiro capítulo, Não acho para que não mais. consegue parar, não consegue parar, Se ficou lê o primeiro capítulo e foi para o segundo, já era, vai ler até o fisgado, foi final. fisgado, foi É, fisgado. E a condução, e não adianta pular para o último capítulo, tá? Só porque a gente falou do primeiro e do último, porque não. o que tem no meio tem Sim, toda essa, senão. tem toda essa gama de histórias que acontecem até o desfecho final, quer dizer, pelo menos dessa parte da vida deles, né? Dessa E uma parte da vida. uma coisa muito interessante, Penélope, é que assim, o escrever, de modo geral, é uma coisa muito solitária. A gente se tranca num escritório, numa sala, fica escrevendo, pensando nos personagens, e só quando a gente acha que terminou e que vai mostrar para uma editora, para um amigo, para ver, é que a gente Uhum. começa a perceber, né, a não clareza em alguns pontos, ambiguidade de alguns personagens, né? Então é um Uhum. processo que você precisa terminar para entrar nessa nova fase. E quando a gente escrevia junto, isso já parecia logo de cara. Que eu escrevia algo, você fala assim, não, peraí, não é isso. Né? E aí a gente ficava debatendo, falando, às vezes trocando uma mensagem já resolvia, ou a gente também se dava liberdade de, ó, se for uma coisa simples, vai mudando, né? Muda Depois a gente aí. vê lá na frente. Não precisa fazer reunião toda vez, né? E isso é muito legal, porque essa troca é muito imediata e que Sim, ajuda muito a você encontrar outros caminhos. Tinha hora que você ia para um caminho que eu nem imaginava que ele pudesse existir. Falei, nossa, é bom isso, hein? Então vamos é. embora. Eu acho que é um bom exercício escrever junto de autoconhecimento, né? Da gente olhar para a gente, da forma como a gente faz. Eu acho que também é um bom exercício de superação, porque você quer entregar para o seu parceiro algo bom, né? Aí quando você tem um bom parceiro que escreve muito bem, ele te dá um texto
que te alimenta, que faz você pensar, refletir, entrar em lugares que você não entraria sozinho, né? Então, assim, eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente aprende a fazer junto, né? Embora seja fundamental para a gente, como artista, ter as nossas obras solitárias, né? Que carregam o desenvolvimento da própria estética que a gente desenvolve, né? De discurso tal. Eu olho para o que eu escrevo hoje, que eu escrevi há 10 anos, não tem nada a ver mais, né? É. E eu acho muito legal isso, né? Tem gente que fala, ai, não quero nem ver os meus primeiros livros. Eu não quero ver nenhum, nem o que eu lancei por último. Depois que eu entrego o livro, Marcelo, e recebo ele físico, eu tenho muita dificuldade de ler. Tenho muita dificuldade, porque eu vou querer mudar alguma coisa, eu vou querer fazer diferente, sabe? Então é um sofrimento para mim, receber e ir lá, olhar e tal, né? Mas o que eu fiz no passado me ajudou a chegar até aqui, assim, eu tenho plena consciência disso. E escrever com parceiros é como se os parceiros me carregassem no colo um trecho da caminhada, sabe? Eles me economizassem. E aí eu tento retribuir, eu tento carregar no colo também, ser generosa, né, com a dupla, me empenhar, me esforçar. Então, não tive nada além de alegrias, assim, de trabalhar o Vida Instantânea contigo. Tomara que a vida nos una em outro projeto. Acho que é um texto jovem adulto, como se diz hoje, muito interessante, muito vibrante. Eu não faço nenhuma observação com editoras que eu confio muito na Tati Fulas, né, que é a nossa editora da Panda. Eu não costumo fazer observações quando eu confio no trabalho das pessoas, assim como eu não faço com os meus parceiros, você sabe disso. A gente discute, a gente conversa, mas eu confio. Vai mexer, pronto. Tem que ter esse jogo de confiança. A única observação que eu fiz para a Tati, eu me lembro muito bem, que foi: eu quero um livro que o adolescente tenha vontade, tenha desejo de abrir. Eu não quero um livro que ele olhe e fala, nossa, esse livro está com uma cara de ser aquele livro que vem num pacotezinho da escola. Porque a literatura é muito mais do que ler na escola, a gente sabe disso. E os jovens querem, os adolescentes querem, eles querem muito. Eu vejo quando eles vão em livrarias assim, que eles querem, os objetos que eles querem, o quanto que eles expressam esse desejo. E a minha vontade era que fosse um livro que comunicasse a identidade que eles procuram. E para nossa felicidade, o Gustavo Piqueira entregou muito bem, né? Tá maravilhoso. Então, gente, olha, convite terça-feira agora, dia 28 de novembro, eu e a Penélope estaremos autografando Vida Instantânea na Livraria da Vila, na rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena, São Paulo, a partir das 19 horas. Então, estão todos e todas convidadas, e todo mundo fica falando aqui nos comentários que vai, mas na hora H só o Carlos Cantoni aparece, viu? Isso é feio. É para todo mundo aparecer mesmo, viu? O pessoal dos comentários, estarei lá, tal, mas quero ver lá mesmo, né? Então fica isso todo mesmo. mundo convidado. Vida Instantânea. Vocês vão encontrar a trilha sonora no Spotify, no Deezer, na Apple Music, no iTunes, já está tudo lá. Ler e acompanhar. É um livro, atenção, produtores de musical, Broadway, né? Broadway paulistana. É um belo espetáculo, hein? Já vem com Verdade. a trilha pronta. Então, já a é uma gente pode fazer mais músicas. A Penélope faz mais, quantas vocês quiserem, só dá 2 dias para ela. Penélope, só para terminar o nosso papo,
Por que vida instantânea? O título é seu, a ideia foi sua. Por que vida instantânea? Você gostou do título, Marcelo? Adorei. Eu juro que eu não me lembro mais qual era o primeiro título que você tinha sugerido quando veio o arquivo para mim, porque você que escreveu as primeiras páginas, né? Não as primeiras páginas em ordem, viu, gente? Ele escreveu todo um esquema. Capítulo 1 A ordem tem era isso, outra, a ordem era capítulo outra. 2, É. e aí eu já fui lá e soprei o prato, né, de farinha, assim, voou farinha para tudo quanto era canto. Falei, não vou obedecer. Mas o que me ocorreu quando eu batizei Vida Instantânea? A gente tem vivido momentos muito angustiantes, todos nós, né, de muita ansiedade. Muita gente que conversa sobre educação nas escolas, conversa sobre literatura para infância, juventude, fala muito sobre ansiedade juvenil, ansiedade infantil, mas esses jovens, essas crianças estão convivendo com pais, com tios, com avós, com muita ansiedade, com muita angústia. Talvez fruto dessa comunicação rápida, dessa quantidade de conteúdos que nos atravessam, tudo em 15 segundos, tudo em 10 segundos, tudo em 3 segundos, e a gente tem até dificuldade de se permitir estar fora por meia hora, estar fora por 1 hora, por um dia, né? Às vezes eu escuto das pessoas falarem com pesar, com preocupação, nossa, não postei nada ontem, né? E a vida está acontecendo dentro das casas, dentro do trabalho, nas relações de amizade, de que jeito? Se a gente está tão preocupado assim em alimentar essa persona da internet, né? Eu tento ser o mais perto possível do que eu sou na internet, Marcelo. Uhum. Você me conhece pessoalmente, não sei se eu consigo, mas eu tento ser o mais perto possível para eu não entrar em colapso comigo mesma. Mas é muito difícil, né? Trabalhar com as expectativas de quem te acompanha e das expectativas que você cria na tua cabeça. Então, vida instantânea é por isso, é para a gente pensar esse clique que pode mudar a vida da gente, né? Que a gente pode colecionar haters em um segundo, que a gente pode colecionar 1.000, 2.000, 100.000 seguidores em um segundo também, como aconteceu com aquela moça no Big Brother, a Juliette, que entrou para um programa de televisão e saiu de lá famosa no mundo inteiro, com milhões e milhões de seguidores, inclusive alguns muito fanáticos, né? Então, vida instantânea é sobre isso. E, felizmente, eu acho que a gente conseguiu um protagonista que vai aprofundando o nosso olhar, porque o Theo é muito especial, é muito especial. Foi muito bom vestir a roupa de um homem para contar uma história, viu? Porque eu tenho várias protagonistas mulheres, então foi muito legal. E a última música também do livro é Vida Instantânea, que é a minha favorita, não é da Penélope, mas cada um escreve a sua depois. Leiam o livro, ouçam as músicas, esperem o filme, esperem o musical e digam para a gente Tomara! qual é a música preferida, não é Por isso? fim, é isso mesmo, por fim eu acho que a gente tem que agradecer muito também o Antônio e a Clara, que são os nossos filhos, que eles têm 17 anos, eu acho que eles dão muito laboratório para a gente conversava muito sobre os dois, né? Acho que foi um ponto de ligação muito grande nas nossas conversas, né? Sobre narrativas, sobre os papos dos adolescentes e tal. Então, Antônio, Clara, um grande beijo e abraço para vocês. Super agradecimento para toda a equipe da Panda, que já era minha casa editorial e que agora é minha casa editorial com
o próprio Sr. Panda. Então, Tati, Pet, Vanessa, Tony, Henrique, né? Vanessa, Henrique, querido, Elizabeth, vai mais, a Cris, que chegou agora, todo mundo O da Panda, Tony, a recebam o meu Patrícia, a abraço. Maiara, todo mundo. Todo mundo, recebam o meu abraço, minha gratidão, porque um livro não é sobre o autor que o escreve, é todo mundo junto, e a gente sabe que vocês trabalham a favor dessa maré. Obrigada, viu, Marcelo, por tudo. Obrigado, Penélope. Então, até terça-feira, Livraria da Vila, na Rua Fradique É Coutinho, mesmo. Vou anotar. 915. Por favor, hein? Não deixe de ir na Vila Madalena, em São Paulo, a partir das 19 horas, terça agora, dia 28 de novembro. Carlos Cantona, você que vai. Vista a camiseta da sua banda preferida. É isso. Mesmo se não for a suíte, tá bom? Pode Penélope, ser. muito Pode ser obrigado. Beatles. Bom final de semana e até terça, hein? Até terça. Viva a gente. Viva todo Viva! mundo. Maravilha. Viva, viva a vida Maravilha. instantânea. Tchau, tchau.